Olá para você, estamos de volta para a nossa segunda sabatina da noite. Desta vez a gente recebe o também candidato a deputado estadual, o vereador Eduardo Azevedo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gisele, obrigado todo o Espaço Jornal Agora por mais uma oportunidade e aproveitar e parabenizar vocês pelo trabalho, pela iniciativa em trazer para o povo de Divinópolis essa opção democrática, já que nós estamos no momento decisivo das eleições desse ano. Ok, lembrando que a nossa sabatina é sempre oferecimento da CID com apoio da OAB, que nos ajuda neste momento democrático em que estamos ouvindo todos os candidatos por Divinópolis nestas eleições 2022. Como falei na sabatina anterior, a gente começa com as perguntas que são elaboradas pela redação do Agora e já no segundo momento a gente sorteia as perguntas que vieram por meio dos nossos internautas, leitores, também pelas instituições de ensino superior e outras entidades em Divinópolis, como a CID, CDL e outras. Eduardo, a gente começa, como eu falei, com as perguntas que foram elaboradas. Sim. E no segundo momento a gente sorteia as perguntas. Então a gente começa já com a primeira pergunta. O que tem a dizer para as pessoas que afirmam que Cleitinho colocou você e o Gleides na política à força, Eduardo? Nossa, que pergunta maravilhosa de responder. Respondo com o maior prazer. Primeiro que não foi à força. Graças a Deus, pela influência política que o Cleitinho tem hoje, ele poderia ter nos colocado na política da forma como faz a velha política. Bastava uma ligação dele, eu vou dar um exemplo. Um prefeito de qualquer cidade falou assim, olha, aqui é o Cleitinho, coloca o meu irmão como secretário ou como alguma coisa, ele teria colocado. Coisa que nós jamais aceitaríamos. Inadmissível isso pelo princípio que a gente defende. O Cleitinho não forçou ninguém a nada e nós entramos pela porta da frente, como todo e qualquer cidadão tem direito, Zé. Então, quer dizer, aquela pessoa que quer se candidatar, é direito seu, candidato, dispute a eleição. Então, não foi nada na força, nós entramos pelo voto democrático do povo divinopolitano. Ok, vamos então já para a segunda. Você foi acusado de intolerância religiosa no mês passado, após comentar em uma rede social a seguinte frase: enquanto o nosso presidente vai ao culto e missas, o Nove Dedos faz a macumba. O que tem a dizer sobre isso? Olha, primeiro ponto, eu acho que a gente tem que olhar os dois lados da situação. Falaram para mim, e quando é comigo? Eu também já sofri intolerância religiosa. Eu não vejo essa questão como intolerância religiosa. Eu já fui chamado aqui por certos jornais, por certos blogs, de xiita, de fundamentalista religioso. Isso também é intolerância religiosa para eu defender os meus princípios, certo? Naquela questão do comentário, a gente jamais, eu como uma pessoa cristã, nós respeitamos toda e qualquer diversidade religiosa. Quando a gente quis falar a questão da macumba, eu não sabia que a macumba, como o pessoal diz, tinha alguma coisa a ver com a religião candomblé. Quando a gente entende de macumba, a gente achava que era aquelas coisas que ficavam feitas nas esquinas das ruas, e levando aqui em comparação ao ex-presidente, porque para mim, na minha opinião, ele fez muito mal para o Brasil durante sua gestão. Então foi nessa associação. Jamais eu, como um cristão que respeita toda a diversidade religiosa, falaria e teceria um comentário com essa intenção. Ok, o Nove Dedos, que ele sofreu um acidente de trabalho, que foi falado dentro da frase. Dentro dessa frase? Você também não falaria. Como assim? Não entendi sua pergunta. E o Nove Dedos, que se referindo ao ex-presidente? Isso é uma forma jocosa que as pessoas usam na questão de atribuir ao ex-presidente como 9 dedos, mas isso aí não tem nenhuma atribuição à deficiência dele. Ok. A terceira pergunta: durante seu mandato você trocou farpas com uma vereadora que também concorre à mesma vaga que você. Caso os dois sejam eleitos, a guerra vai continuar ou os dois vão se unir em prol de Divinópolis? Boa pergunta. Divinópolis precisa de união, mas a minha forma, como eu entendo fazer política, que a gente defende sim que a cidade precisa crescer, precisa dessa união, quando ela for contra aquilo que eu entendo que para mim é incoerente e é incorreto, vai ter sim atrito. Pode ter certeza disso. Ok. Você mantém o posicionamento de que a CPI da educação foi criada para promover palanque político? Gisele, nós não somos contra qualquer tipo de investigação.
O próprio Gleidson, no início da questão da investigação da CPI, já abriu as suas contas, já deixou tudo muito bem claro. A CPI, eu não posso afirmar que foi aberta como parente político, mas durante o seu percurso, ela tomou-se um viés político. E nós não temos receio nenhum contra qualquer investigação, pode investigar, ainda mais agora, que já tem indícios, já tem defesas concretas para poder mostrar que o relatório tem fraude. Já tem esses indícios? Já tem indícios, eu já tenho defesa e base para me votar contra o relatório, para poder mostrar que realmente houve sim fraude dentro do relatório da CPI. Ok. Você já foi acusado de homofobia por conta dos seus projetos sobre linguagem neutra e ideologia de gênero. O que tem a dizer para estas pessoas? Essas pessoas que te acusaram, no caso. Homofobia, eu nunca fui acusado publicamente de homofobia. Eu fui acusado dentro dos bastidores da Câmara, apontando o dedo para mim, da própria vereadora que você falou, me chamando de homofóbico. Eu não sou uma pessoa homofóbica, muito pelo contrário. Eu só quero que, durante a minha atividade parlamentar, eu sempre desafio as pessoas, me mostrem onde eu tive alguma atitude homofóbica. O projeto da linguagem neutra é homofóbico? Jamais. O que o projeto pede? Ele pede que a norma culta da língua portuguesa seja ensinada da forma correta. Isso não prevê homofobia. Nós, é aquilo que eu falei, nós como cristãos, nós respeitamos toda e qualquer decisão das pessoas. Cada pessoa é livre e tem que arcar com as suas consequências. Porém, a decisão individual de uma pessoa não pode afetar um coletivo. Quando você pega dessa questão da linguagem neutra, por que você vai adaptar uma língua que é norma culta, padrão do nosso país, cultura brasileira, língua portuguesa, para atender a uma minoria de menos de 2% da população, que são os não binários? Então, não vejo questão de homofobia. A única coisa que eu apresentei, e o projeto é simples, eles tentaram trazer polêmica para ele, para que a língua portuguesa seja ensinada da forma correta dentro do ambiente escolar. Agora, vamos lá. Se eu quisesse adaptar a língua portuguesa ao mineirês, eu vou falar a língua portuguesa conforme o uai? Não, gente. A língua portuguesa tem que ser ensinada da forma culta dentro de todos os 4 cantos do país. Isso, em momento algum, é uma questão de homofobia, é uma questão de preservação da cultura brasileira. A linguagem neutra hoje ela não é aplicada. Não dentro das escolas. Não é? Não é aplicada ou é aplicada? É aplicada, é aplicada. Eu já recebi várias e várias denúncias, tem por meu WhatsApp, e até uma entidade de ensino superior aqui, numa volta de um semestre letivo, ela saudou os alunos com linguagem neutra. É aplicada. Essa sua visão que já recebeu, né, que tem, você falou que e tem também os outros lados que dizem que em Divinópolis não existe uma instituição de ensino que é aplicada a linguagem neutra. Exato. Ok, então, encerrada essa primeira parte da nossa sabatina com a resposta do Eduardo Azevedo, a gente parte agora sempre em nome de ACID e com apoio da OAB para o segundo momento da nossa sabatina, que são as perguntas sorteadas. Então vamos à primeira, Eduardo. Quais são suas propostas para o esporte amador de Divinópolis? A pergunta é do Nilton Fernandes. Nilton, eu tenho percorrido como candidato durante todos os domingos, na parte da manhã, tenho percorrido o esporte amador na presença do meu grande amigo, que eu me sinto representado, o vereador Ney Burger. Tenho catalogado as demandas, sim, e a nossa proposta é dar viabilidade, estrutura e estruturar o esporte amador dentro da cidade, uma vez que a gente percorreu. Vou dar um exemplo aqui, eu fui no campo do José Fonseca no último domingo, o campo lá sequer é gramado. Outra coisa também, outro agravante, o campo ali ele não tem sequer uma arquibancada. Então é dar estrutura mesmo, captar recursos junto à Secretaria do Estado, para que esse recurso chegue até a Secretaria Municipal, certo? Para que dê estrutura, possa assim investir em alambrado, gramado e qualidade para o futebol amador de Divinópolis, que ficou por tantos anos esquecido. Hoje é muito bem representado pelo Ney, mas o Ney, na atuação de vereador, a gente sabe que a atuação do vereador é limitada. E como deputado, eu tenho condições de ajudar mais, cobrando junto ao governo e até mandando recursos também para que o esporte amador possa ter sua viabilidade aqui dentro de Divinópolis. Ok, então vamos para mais uma pergunta. Como o candidato avalia a condução do governo federal na pandemia? A pergunta é do Igor Goulart. Olha, sempre vou defender aquilo que é certo, certo?
Então, o governo federal, durante a pandemia, no quesito manter a economia aberta, funcionando, está de parabéns, sim. E eu acho que o governo foi muito prudente nessa questão. Óbvio que existem algumas coisas na forma como o presidente se aborda, a forma de falar, que poderia ter sido mais prudente. Mas eu vejo que ele conduziu, sim, o país muito bem durante a pandemia, porque a gente vê isso aí agora. O cenário não mente. Graças a Deus, hoje, pós-pandemia, o Brasil hoje está com números em vantagem em relação aos Estados Unidos, que viveu também a pandemia. Então, o governo conduziu de forma positiva a pandemia, sim. Ok. Vamos para mais uma pergunta. Ativistas estão promovendo a Marcha da Maconha em Divinópolis. Qual a sua opinião sobre isso? A pergunta é do internauta Pedro Martins. Pedro Martins, quero te responder. Volto mais uma vez na mesma questão que nós falamos antes. A decisão individual das pessoas não pode influenciar um coletivo. Se a pessoa quer ser usuária de drogas, isso é uma decisão dela. Agora, vir para público influenciar os outros, e a gente sabe hoje que o mundo hoje, infelizmente, é muito influenciado. E uma das pautas que eu tenho defendido dentro da Câmara é justamente a defesa da criança, da família e do adolescente. Uma criança que está em contato agora, saber ir para a rua e ver que está sendo promovida uma marcha da maconha, gente, desculpa, tá? É uma vergonha. Sou contra esse tipo de movimento que faz com que atitudes individuais influenciem uma forma coletiva, ainda mais nessa questão que a gente precisa respeitar a decisão de cada um. E quanto à manipulação dela na medicina? Com fins medicinais, não tem problema algum. A gente vê que já existem estudos científicos que comprovam, isso aí não é minha área, mas se existem estudos que comprovam que ela tem um benefício, não vejo problema. Agora, usar para poder fazer apologia, aí é diferente. Ok. Obrigada. Mais uma pergunta, então. Quais são as suas propostas para atrair novas empresas de grande porte para Divinópolis? A pergunta é do Jorge Oliveira. As grandes empresas, elas precisam, primeiro ponto, nós estamos trabalhando junto com o executivo já como vereador, em parques industriais. Divinópolis hoje não tem locais para que novas empresas se instalem. E a prefeitura tem procurado fazer algumas desapropriações junto ao centro industrial, já próximo ao complexo da Ferradura, que vai ser encabeçado agora, para que possa atrair as empresas. Após isso feito, porque não adianta nada você querer atrair a empresa e não trazer para cá. Nós, volto a reiterar, precisamos trabalhar para que haja agilidade na aprovação da lei de desocupação do solo do município, para que Divinópolis se torne mais atrativo para as empresas. Ok. Em um eventual segundo turno com Lula e Bolsonaro, acho até dispensável perguntar isso para você. Não, vou responder. Quem você apoia tanto que você já pode falar? Não, no primeiro, no segundo turno, apoio, voto Bolsonaro, voto 22 aí, gente, quem está indeciso, e vamos para cima. É no primeiro, no segundo, se tivesse o terceiro turno também é Bolsonaro. Ok. Qual a principal meta a ser realizada após ser eleito? A pergunta que vem da Faculdade UNA. Principal meta? Após, caso você seja eleito. Principal meta é sentar, com as entidades de classe, igual nós estávamos lá, não só com as entidades de classe, mas com toda a população de Divinópolis, para que a gente possa catalogar. Nós já estamos fazendo isso durante o mandato, mas infelizmente o período eleitoral é muito curto. A gente precisa ouvir as pessoas para poder começar a levantar os problemas que Divinópolis tem. Foram apresentadas várias pautas lá hoje, para que a gente possa começar a traçar isso já em mandato e que Divinópolis possa realmente ter um representante lá dentro da Assembleia para estar atento a essas demandas, esses gargalos que o município tem. Eu quero saber de todos para que a gente possa tentar, estou falando que eu vou resolver todos não, ninguém quer salvador da pátria, mas tentar resolvê-los lá durante o nosso mandato. Ok. Mais uma pergunta. Essa vem justamente da FIENG, onde você estava. Entendemos que nossos parques industriais precisam de constante reformulação, modernização e investimentos. Precisamos também de impulsionar a criação de novos parques.
O que o candidato pensa a respeito disso? Acabou de Acabei de responder, que é a questão, que Divinópolis é carente realmente dos parques industriais, que já como vereador... Parou no tempo, já né? parou, já como vereador, já tem trabalhado isso junto à prefeitura para que possa ser feita desapropriação, mas eu tenho que voltar a frisar, gente. Divinópolis é urgente a aprovação da lei de usucapião de solo e do Código de Obras, porque não adianta nós termos parques industriais se a nossa legislação municipal não atrair as empresas para cá. Ok, pergunta respondida, vamos sortear mais uma. Como você se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção? A pergunta vem também da Faculdade UNA. É aquilo que eu falo, gente, toda e qualquer corrupção que se for indício, se for mostrado, precisa ser punido. Nós somos contra isso. Se existe corrupção, seja do ministro A, do ministro B, ele tem que ser punido. A gente tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Ok, pergunta respondida, vamos fechar mais uma. Essa vem da Faculdade Pitágoras. Quais são os seus planos de ação para cobrar a finalização do hospital regional? Aquilo que a gente sempre fala, né? Já virou uma novela essa questão do hospital regional. O que o governo do estado pediu que nós, como poder municipal, fizéssemos, já foi feito. O terreno já foi doado para o estado e agora eu acho o seguinte, só falta uma boa vontade do Zé em querer fazer. Eu acho que falta essa atenção dele. O recurso já está no caixa do estado, a Vale já disponibilizou, o município já doou o terreno para o estado. Então o que espera? O compromisso que o Zema fez foi que ele ia retomar após a eleição. Então, se eleito for, o Zema vai ter que me aguentar para que esse hospital saia, porque isso aí já passou da hora de sair para Divinópolis. Ok. O que você pretende fazer para melhorar o Sistema Único de Saúde? É outra pergunta da Faculdade UNA. Ótima, boa pergunta. Eu já tenho feito isso na minha atuação como parlamentar. Vou explicar para o pessoal que nós, como vereadores, nós temos o direito a uma emenda impositiva. Obrigatoriamente, por lei, essa emenda, 50% dela tem que ser destinada para a saúde. O que eu fiz já como vereador no primeiro ano que eu tive as emendas? Destinei todo esse recurso para os postos de saúde, que é a atenção primária. Porque a gente entende, se a gente precisa desafogar a UPA, dar uma atenção melhor para o usuário do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, a gente precisa estruturar a atenção primária. Isso já fiz como vereador e pretendo fazer como deputado. O que a gente pretende fazer? Estimular e incentivar a criação de consórcios intermunicipais. Porque vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. De repente, Divinópolis não consegue criar um consórcio, mas Divinópolis, Pará de Minas, Itapecerica, Itaúna e outras cidades conseguem criar esse consórcio. E com esse consórcio nós vamos estar reestruturando a atenção primária, dando aí um atendimento melhor para as pessoas. Para quem não sabe o que é o consórcio, aqui em Divinópolis nós temos um consórcio que é mantido por alguns municípios, que é o CISV. Entendeu? E como parlamentar a gente consegue ter essa articulação política, montar esses consórcios e não só montar, mas mandar recursos junto ao governo do estado, junto à Secretaria Estadual de Saúde, para que os consórcios possam funcionar. Eu acho que é uma boa iniciativa para que nós venhamos a desafogar tanto São João de Deus quanto que a UPA essa atenção na saúde primária. Como vereador, já fiz nos postos de saúde. E agora, como deputado, a gente pretende estimular e fomentar a criação de consórcios em todo o estado. Mas, ou talvez, então, incrementar, né, atualmente, o CISV, que a gente sabe dar suporte para o CISV. Que superlota Divinópolis, o pagamento, a contrapartida que vem das prefeituras, não supre a necessidade que eles têm da saúde em Divinópolis, né? Com certeza. Então, vamos mais uma pergunta, Eduardo. Entre muitas opções de candidatos, o que faz, na sua opinião, que a sua candidatura mereça ser vista pelo eleitor? Onde está o seu diferencial? Essa pergunta é do professor Márcio Almeida. Professor Márcio, olha só para o senhor ver. O político ele precisa mostrar, por onde eu tenho passado, eu tenho dito o seguinte, vou demorar um pouco mais para responder para que as pessoas entendam. A máquina pública ela é muito cara, vamos dizer assim. Hoje 90% do orçamento de Divinópolis fica para poder pagar suas despesas. Então, se uma cidade hoje ela não tem representantes na Assembleia, ou no Congresso, ou tão pouco agora no Senado, que a gente tem a oportunidade de ter um candidato a Senado, ela não consegue viabilizar. Então, o que nós temos feito durante o nosso mandato?
Você pode falar assim, uma andorinha sozinha não faz, não faz. Desde quando eu entrei na Câmara, eu não usei 1 centavo de gasolina, não usei carro da Câmara, não usei essas questões que o vereador tem à sua disposição. Eu fui a Brasília recentemente, consegui já durante o mandato quase 5 milhões para Divinópolis. O último recurso que eu consegui foram 2 milhões que eu consegui com o deputado Euclides Petersen para poder pavimentar. Tinha direito a uma diária de R$700 por dia, tá? Para poder ir lá em Brasília. Eu dispensei. Fui de ônibus, peguei o ônibus na rodoviária, desci na Praça da Liberdade, cheguei lá, peguei o bolso e fui sem gastar 1 centavo. O que você quer dizer com isso, Eduardo? Porque quando a gente faz isso, a gente começa a mostrar que dá para fazer política de forma limpa, sem onerar a máquina pública. O Cleitinho, quando ele entrou para a Assembleia, pela primeira vez na história da Assembleia, houve um repasse de quase 100 milhões. Por quê? Porque o Cleitinho abriu mão auxílio paletó, auxílio moradia, entre outras mais. Então isso motivou e incentivou outros deputados a fazerem. Então quando a gente mostra que isso acontece, a gente pega a austeridade, o recurso voltou. Para onde que vai esses quase 100 milhões que a Assembleia devolveu? Para o governo. E esse dinheiro vai voltar para onde? Para as cidades, para os municípios. E onde? Onde estão os problemas reais? Está na Assembleia? Não. Está no Congresso? Não. Os problemas reais que as pessoas convivem, que a população convive, está na cidade. Então a gente precisa cortar na carne para que o recurso volte para a cidade. Então dessa forma eu me vejo para que as pessoas possam ter esse voto de confiança. E outro detalhe, tá? Estou aqui hoje fazendo campanha para todo lado aí, sem 1 centavo de dinheiro público. Meu material de campanha é feito com recurso próprio, doações de empresário. Então é nessa linha que nós vamos seguir. Seguimos isso no município, vamos seguir no estado. Então eu acho sim que eu mereço o voto da população de Divinópolis pela austeridade que a gente prega dentro da vida pública. Ok, Eduardo, você já até iniciou aí. Você tem exatamente 40 segundos para as suas considerações finais. Não, até aqui está igual olhando para essa câmera, por favor. Para essa de cá. É. População de Divinópolis, nós estamos aqui hoje como candidata a deputado estadual. A gente tem feito o nosso melhor por Divinópolis durante apenas 1 ano e 8 meses de mandato. E eu quero deixar para vocês aqui o meu pedido, vocês podem ter certeza disso. Que se vocês me derem o voto de confiança, eu farei o meu melhor para Divinópolis. A gente sabe muito bem que a atuação do vereador é uma atuação limitada, mas como deputado, eu tenho condições sim de ajudar mais o meu município e comprometer com Divinópolis a ser o seu representante lá na Assembleia. Dia 2 de outubro, vote 200 senador Cleitinho e para deputado estadual 20.200 Eduardo Azevedo e vamos para cima do sistema. Ok, Eduardo, muito obrigada mais uma vez. Boa sorte para você. Obrigado, Gisele. E com a resposta do Eduardo, a gente encerra a sabatina dessa quarta-feira, mas voltamos amanhã, sempre às 7h30 da noite, 8 horas, com mais 2 candidatos, para que você possa ter a oportunidade de conhecê-los. Até lá!